aqui nessa noite compartilhar um texto da palavra do Senhor ao teu coração, e a sensação que tenho ao trazer essa mensagem hoje é que tem muita gente que vai voltar para casa mais leve, porque Deus vai ministrar algo ao teu coração que talvez seja um paradoxo da sua vida, que talvez você tenha aprendido errado, né, e o seu comportamento tem sido muito em busca de algo que às vezes não é para você. E me lembro de uma igreja em que participei e que havia assim uma hierarquia eclesiástica nela, né, em que as pessoas se convertiam, era como se elas tivessem uma escada de sucesso, né? Então elas se convertiam, elas tinham que passar por aquelas etapas dentro daquele modelo eclesiástico, né? Então, primeiramente ela tinha que se tornar uma, eu não me lembro agora os nomes, eu posso me confundir aqui, um diácono. Aí passava um tempo como diácono, ela tinha que ir para outro posto, ela não podia ficar ali, senão era sinônimo de que ela era uma pessoa desleixada, né? E parou de orar. Então aí ela tinha que ir para presbítero, aí ficava um tempo como presbítero, depois aquela coisa, e aí, quando é que você vai ser um evangelista? E a pessoa já ficava ali querendo ir para o próximo patamar, e aí ela ia para o evangelista, e daí a pouco, e aí, quando é que você vai ser pastor? Então, na verdade, todo mundo que entrava na igreja sempre estava almejando passar de ano e se formar em pastor. Mas a gente sabe muito bem que dentro de um contexto eclesiástico, dentro do evangelho, as coisas não são assim. Não existe um maior e um menor. Não é uma escada de sucesso. É uma planilha, planície, em que todo mundo é incompetente, é igual e é amado e tem a oportunidade de servir ao Senhor. Não tem um maior, um menor, alguém que vai ficar maior, vai ficar menor. Na verdade, a sua profundidade com Deus, o seu tempo com Deus, o quanto mais você aprende de Deus, e isso é uma realidade, quanto mais a pessoa se aprofunda com Deus, mais ela tem a certeza de que não é nada ligado ao mérito do que ela faz, mas é a graça infinita de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas ficavam ali nessa disputa, sabe? Já tem tanto tempo e você ainda não, sabe? Como se fosse igual escola, que você pega uma pessoa aí de 14 anos e fala assim, você já deve estar no ensino médio, que chama, né? Ensino médio. Aí se a pessoa fala assim, não, eu ainda estou eu estou no, como é que chama? Fundamental. Então você é um burro. Aí você pergunta, a pessoa está com 18, 19, então você já, pelo menos já deve estar terminando o segundo grau, ensino médio. Aí a pessoa, não, ainda estou fazendo fundamental. Aí você é burro. Aí você está com 20 anos, você já deve estar na faculdade. Não, você é burro. Por quê? Porque lá na faculdade, na escola, realmente há um ciclo, uma escada, em que você vai sendo alfabetizado, vai aprendendo, até se formar numa faculdade, depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, está tudo bem. Mas dentro do reino de Deus, irmãos, primeiro, somos todos filhos amados do Senhor. Segundo, nada que eu faça de melhor não passa de trapo de imundícia. E terceiro, se servimos ao Senhor, não importa em que lugar, dentro do contexto evangélico, é porque a graça do Senhor nos alcançou. E eu trago uma história de um homem assim. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas é mais um daqueles anônimos que tem o seu nome citado assim como que por um lampejo. Eu não me lembro se foi domingo ou quinta-feira passada que eu falei num juiz chamado Sangar. Quantos estavam aqui? Então, hoje eu quero falar de um outro juiz, e o nome dele é Tolá. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 10. Juízes, capítulo de número 10. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Cordeiro de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome
do nosso Senhor e Salvador. A Ele a glória todos os dias, a Ele o louvor, a Ele todo o mérito, a Ele toda a honra, a Ele toda a bondade, toda a graça, toda a misericórdia, toda a glória, tudo seja dado ao Senhor. Encontrou o livro de Juízes? Irmãos, eu não sei se você tem essa sensação de que, às vezes, o texto que a gente vai ler, ele parece conter mais poder do que outro, né? Então, dependendo do texto que às vezes você já leu, já compartilhou, ou que você julga não ter tanto poder, às vezes é dali que Deus faz brotar a coisa mais importante na sua história. Então não tenha nenhum preconceito quanto à palavra do Senhor. O que está de Gênesis a Apocalipse é poderoso para nos mudar a história. Você crê assim? Então o que a palavra do Senhor hoje, esses únicos 2 versos aqui que vamos ler, sejam suficientes para tirar de você todo o fardo de uma eclesiologia que talvez você tenha carregado até hoje. Amém? Leiamos então com reverência a palavra do Senhor, Juízes capítulo 10, verso 1. Depois de Amaleque, ou Abimeleque, que foi um rei, se levantou para livrar Israel, Tolá, filho de Puã, filho de Dodô, homem da tribo de Issacar. Ele habitava na cidade de Samir, na montanha de Efraim. Verso 2. Tolá julgou a Israel por 23 anos e morreu e foi sepultado na cidade onde vivia, a saber, a cidade de Samir. Somente até aí. Guarde apenas algumas palavras. Diga, se levantou. Diga, livrou. Diga, julgou. 23 anos. Morreu em sua terra. Feche os seus olhos. Pai, te dou graças mais uma vez. Bendito seja o teu nome, Pai. Que o teu amor nos constranja nessa noite a entregarmos a Ti, nesse pequeno espaço de tempo, toda a nossa atenção. Tudo o que temos para entregar ao Senhor neste momento é a nossa atenção. É o nosso coração focado no céu, os nossos olhos postos em Ti, a nossa esperança renovada no Teu nome, a expectativa de que Teu Espírito há de ministrar aos nossos ouvidos. Por isso carecemos de que o Senhor nos ajude. Eu te peço, Pai, afasta do nosso meio, de cada um, onde esta mensagem está chegando, todo o espírito de incontinência, de perturbação, de dor, de angústia, de opressão, de depressão, de ansiedade, de medo, saia do nosso meio em nome de Jesus. Qualquer legião maligna que queira se apossar de uns dos teus filhos que agora estão na presença desta palavra, que ela seja lançada lá longe de nós, Pai. Somente o teu Espírito tem liberdade e é bem-vindo neste lugar. Fala aos nossos corações e fala aquilo que precisamos ouvir. Trouxemos as nossas listas de petições, trouxemos nossas expectativas de fé, trouxemos aqui, Deus, nosso clamor, nossas súplicas, mas lá no fundo, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, é de que precisamos, realmente, é daquilo que vem do alto. Portanto, fala que o teu povo deseja te ouvir. Mais uma vez, eu te agradeço como tenho feito aqui nesse púlpito, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada cooperador dessa igreja, cada líder ministerial, cada obreiro, cada pastor, cada professor, cada coordenador. Pai,
todos aqueles que entregam parte do seu tempo precioso e às vezes escasso para estarem aqui nesta igreja, servindo aos irmãos com alegria. Não importa qual seja o ministério, não importa qual seja o serviço, eles estão aqui voluntariamente porque amam servir ao Senhor e servem ao Senhor servindo aos seus irmãos. Por isso eu te peço, Pai, guarda a vida deles, abençoa a vida deles, dá porção dobrada do teu Espírito e que eles continuem sendo servos úteis na casa do Senhor. Quanto às nossas crianças, Deus, te peço também, visita elas, mas visita com a sua glória, meu Pai, visita com a tua Shekinah, visita com aquela fumaça cheirosa do templo, Pai, que o incenso do Senhor seja acendido lá, naquelas recâmaras, onde as nossas crianças estão também cultuando ao Senhor. Quanto a nós, Deus, mais uma vez te peço, rodeia-nos com a tua glória, coloca o teu anel de fogo aqui ao redor desta casa, e aonde quer que esta palavra chegue, que chegue também a revelação da tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir a entrega do Oscar, aquela célebre reunião lá, aquela celebração, aonde alguns atores, alguns diretores são premiados por algum filme, né? Algum musical, e geralmente, né, quase sempre, os holofotes, eles brilham sobre os atores principais, sobre as pessoas principais naquele filme, as pessoas que se destacaram. Mesmo o prêmio de ator coadjuvante, ele também vai para aquele ator, aquela atriz, que teve uma participação extraordinária. Mas, para que aquele ator, aquela atriz consiga ganhar aquele Oscar, aquele prêmio, a gente sabe que nos bastidores, lá atrás das luzes da ribalta, lá atrás existe um exército de pessoas trabalhando no figurino, na maquiagem, no roteiro, na iluminação, na sonorização, nos efeitos especiais. São meses e meses de centenas e centenas de profissionais trabalhando, às vezes, por um filme que tem 1h30. E naquela 1h30 de atuação, aquele único homem ou aquele único diretor sobe a um palco e recebe os aplausos de todo mundo. E no reino de Deus também tem situações assim. Existem os Sansões, as Déboras, os Gideões, né? Os Paulos, os Pedros, que protagonizaram em sua época, que se fossem hoje no palco da igreja, seriam os ganhadores do prêmio de melhor evangelista, de homem que mais fez milagres, de melhor pregador, de o homem que mais escreveu cartas, que mais doutrinou a igreja. Mas a gente sabe que na história bíblica tem centenas e milhares de outros homens de Deus, de outras mulheres de Deus, cujos nomes muitas vezes são até mal citados, mas que estavam lá nos bastidores, trabalhando, orando, jejuando, fazendo a comida, protegendo a casa, fazendo a intercessão daqueles outros lá. Ou seja, assim como no cinema, a vida eclesiástica da igreja, desde os tempos iniciais, sempre tem aqueles que aparecem mais, mas a quantidade de pessoas trabalhando nos bastidores é sempre muito maior. Muita gente vem para a igreja e começa a ter relação com a igreja, e como eu disse no início, né, alguns ministérios têm essa escada aí de sucesso. Aí as pessoas acham que elas precisam ser protagonistas,
e elas carregam um fardo às vezes grandioso, porque não aparecem muito, às vezes porque não tem muita luz da ribalta sobre ela, o nome dela não aparece assim muitas vezes, não aparece nas programações, sabe? Às vezes estão lá, até na cantina, está lá na secretaria, está lá fora, lá na rua, lá no estacionamento que não existe. Ou estão trabalhando antes, né? Chegaram aqui antes, ligaram os ar-condicionados, limparam as cadeiras, colocaram as cadeiras no lugar, e agora tem uns que estão lá trabalhando com as crianças, outros estão lá tirando o xerox, outros estão preparando a comida, aí tem gente lá fora pacificando, né, o ambiente aqui, evitando trombadinha. Ou seja, hoje, aqui nesse momento, só eu estou aparecendo na TV. Só eu estou com a estatueta aqui da publicidade. Mas se você tira todos esses nomes e esses ministérios que eu falei, jamais eu poderia estar aqui. Jamais essa igreja estaria onde está. Jamais essa igreja seria tão referencial em Vila Velha e no estado como é hoje. Ou seja, às vezes você pode estar triste porque o seu nome não está aparecendo, que você não é proeminente, que você não tem uma boa fala, que você não gesticula bem. Às vezes você está lá atrás dos bastidores aqui, como essa imagem, mas eu quero te dizer, irmão, que no reino de Deus, todos são iguais perante o Pai, todos são importantes, todos são inesquecíveis, todos são fundamentais para que a igreja do Senhor continue avançando. Tolá é um desses. Olha o nome do Tolá. Em algumas versões, sabe o que significa? Verme, pequeno, bichinho. Talvez ele fosse miúdo, né? Não sei. Tolá era esse cara. Ele surge num momento difícil de Israel, porque Abimeleque foi um péssimo rei. Abimeleque era um cara violento, causou convulsão social, tinha muitos inimigos, era um tempo difícil em Israel, e se levanta esse menino, um tempo de dificuldade. Assim como Sangar, a história dele não relata nenhuma linhagem de sangue azul. Pelo contrário, era um menino de uma tribo simples. Um moço que surge sem aplauso, não há nenhuma guerra estabelecida. A gente não sabe nem quem são os inimigos. A gente, na verdade, nem sabe de que Tolá livrou Israel. Porque a Bíblia só fala assim, e ele livrou Israel. Mas livrou de quê? Era uma praga de gafanhoto? Ele livrou de quê? Era um governo político corrupto? Ele livrou de quê? Tinha inimigo atacando? Tinha filisteu? Tinha malequita? Ele livrou de quê, irmão? Tinha algum conluio lá contra o rei? De que esse homem livrou Israel? Ninguém sabe. Eu procurei, tentei um monte de lugares, até naquele, como é que chama? GPT, e ninguém sabia nada. Ninguém nem sabia, nem o GPT sabia quem era o Tolá. Nem o Google sabia. Olha, irmão, se você procurar o meu nome, você vai achar, mas o de Tolá não acha. O cara não era ninguém na questão da publicidade. Se ele tivesse um Facebook hoje, um Instagram, ele só teria 3 seguidores. Ele, a mulher dele e o filho, mais ninguém. Era um zero à esquerda. E num tempo difícil. Mas o texto vai dizer que ele cumpriu a sua missão. Ele ajuizou sobre Israel por 23 anos. Como ele era? Ele era forte? Ele era fraco? Ele tinha as tranças de Sansão? Ele tinha inteligência de Daniel? Ele tinha impetuosidade de Pedro? Ele tinha capacidade numérica de Mateus ou de Judas? Ninguém sabe. Não existe nada no seu currículo. Nada. Ele apenas aparece, livra Israel de alguma coisa que eu não sei, se era um problema moral, político, financeiro. Depois ele some, sem nenhum título, sem nenhum palco, sem ser louvado, sem ser engrandecido. Ele simplesmente aparece
e vai embora. Era como se ele tivesse feito o trabalho dele nos bastidores. E alguém se deu ao luxo de dizer: coloca o nome desse menino aí. Qual é o nome dele? Tolar de quê? Não, só vai, bota só Tolar mesmo. É atolado mesmo? Deixa ele aí. Mas foram 23 anos de ministério pacificador. 23 anos em que não houve guerra. 23 anos em que o reino foi ajustado e o livramento aconteceu. 23 anos de um anônimo. 23 anos de alguém que, diferente de Gideão, diferente de Paulo, diferente de outros que tiveram visitações epifânicas de Deus, ele simplesmente se levantou e livrou Israel. Esse homem é um homem que trabalhou nos bastidores para que hoje a gente pudesse estar aqui reunido, irmãos. Então essa palavra hoje, irmão, é para quem Deus chama para atuar nos bastidores. Por quê, pastor? Porque atrás dos bastidores tem muito serviço. Atrás dos bastidores tem muito serviço a ser feito longe da publicidade. Atrás dos bastidores está a maior quantidade de serviço que a igreja tem. Não acontece quando eu estou aqui, ou quando tem um ministério de louvor aqui, irmão. A maior quantidade de serviço acontece quando as luzes estão apagadas e não tem ninguém para ver quem está trabalhando. Mas tem gente nos bastidores trabalhando a todo tempo. Nós temos um ministério nessa igreja que se chama Torre de Vigília. Torre de Vigília. 24 horas, 7 dias por semana, a cada hora, tem uma pessoa dobrando os joelhos e orando pela essa igreja. Há muitos e muitos anos, ininterruptamente, um grupo grande de mais de 300 pessoas envolvidas num ministério absolutamente longe das luzes da ribalta. Mas são ministérios como esse que fazem com que essa igreja esteja recebendo graça do Senhor todos os dias. Quantos discípulos Jesus tinha, irmãos? Quantos? Quantos deixaram algum escrito bíblico? Quantos? Quem chuta? 6, quem dá mais? 5, quem dá mais? 4, quem dá mais? Só 3. O Tiago que escreveu não era discípulo. Marcos não era discípulo. Ó, vamos lá. De todos, só Mateus, João e Pedro. O Judas que escreve o livro de Judas também não é o Judas Iscariotes, que era o discípulo. Quantos discípulos? Não, quantos discípulos? Quantos escreveram? Quantos ficaram nos bastidores? Eles não foram importantes? Eles não foram importantes? André escreveu alguma coisa? Escreveu? Mas quem levou Pedro a Jesus? Foi quem? Filipe escreveu alguma coisa? E Bartolomeu? Mas quem levou a Jesus? Irmão, presta atenção. No reino de Deus não é só quem aparece que é louvado lá em cima, não. É todo mundo que está trabalhando. Não importa se está aparecendo ou não, Deus está glorificando o nome dele na sua vida. Para de querer sair daquilo que é o seu chamado, porque você precisa de visibilidade, porque senão você não é espirituoso. Tem ambição apenas de servir, não de aparecer. Você ainda está comigo? Diga amém. Quantos valentes Davi tinha? Quantos eram os valentes de Davi? Quantos? 300, sim ou não? Quantos recebem nominalmente o nome ali? Quantos? Quantos? Josebede ou Japezão? Samar, aquele cuja, lembra? E Eleazar. Somente 3.
tem o nome registrado, mas eram 300. Quando Davi lutava com eles, todos batalhavam, mas só 3 se destacaram num momento específico. Mas os valentes de Davi não eram 3, eram 300. Mas pastor, eu poderia ser o Eliezer? Eu poderia ser o Japezão? Eu poderia ser o Samar? Qual a diferença? Se todos lutaram para que Davi tivesse um reino vitorioso. Mas meu nome não está lá. O seu nome não está aqui, mas está lá em cima. Porque Deus guarda o teu nome na palma da sua mão, meu irmão. Mais importante do que ter o seu nome publicado nessa terra, é ter o seu nome registrado no céu. Você ainda está aí, diga amém. Atrás dos bastidores, Deus geralmente não põe famosos, Ele põe os disponíveis. Às vezes os talentosos não estão disponíveis. Às vezes os famosos não estão disponíveis. Ele era da tribo de Issacar. Issacar é a 9ª tribo de Israel. Quando Jacó vai profetizar sobre os seus filhos, ele chama Issacar. E ele diz, Issacar é uma tribo de que como se fossem jumentos de carga. Aqui não no sentido pejorativo, por isso que eu chamo todo mundo de jumento. Jumento no sentido de uma pessoa trabalhadora. Mas Issacar não era a tribo da guerra, não era a tribo de Davi, não é a tribo mais importante. Aliás, quase não se fala de Issacar. Está aqui, ó. Esse cara é de uma família simples. Gideão era de qual família? Gideão, quem lembra? Benjamim, a menor tribo, a meia tribo. Por que Deus não escolheu as tribos grandes? Porque talvez as tribos grandes estavam cheias de famosos, mas é nas pequenas que Ele encontrou os disponíveis. Às vezes você acha que Deus está procurando o melhor currículo, irmão, para colocar no lugar de destaque. Não. Deus está procurando quem está disponível para ser o que Ele quer que você seja. Deus está procurando pessoas que se amoldem à vontade dEle. Deus está procurando pessoas cuja mente estão disponíveis para serem transformadas. Nos bastidores, lá nos bastidores, Deus está escolhendo reis. Ele foi lá no pasto escolher quem? Quem? Ele era o mais fraco da casa dele. Talvez o caçula, certamente mais fraco. Ele era o que tinha pior emprego. Ele era um cara que ficava longe de casa, por isso o pai dele nem se lembra dele. A única coisa que ele sabia fazer é tacar pedra em bicho e tocar uma harpa. E Deus escolhe um tacador de pedra e um camarada que tocava um violão para ser general e futuramente o rei de Israel. Sabe por quê? Porque lá no pasto ele era disponível ao seu pai. Lá no pasto ele era disponível no grupo pequeno de ovelhas de seu pai. Ele era um menino disponível para Jessé. E aí Deus olha o coração desse menino lá no pasto, sem público, mas defendendo as ovelhas, sem público, mas tocando para Deus, sem público, mas escrevendo salmos e louvores. Ele não tinha Spotify, ele não tinha link na internet, ele não tinha Instagram, mas lá no pasto Deus ouviu o cântico de Davi. Por isso Deus diz, eu escolhi um homem para mim. Quem é o mais forte? Não. É o mais famoso? Não. É o proeminente? Não. É quem está lá no palácio? Não. Eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração, disponível. Então diga, Deus, nos bastidores, escolhe disponíveis. A pergunta que fica é, você está disponível para Deus antes de querer alcançar algum suposto posto dentro da igreja? Deixa eu falar um negócio para você, irmãos, você não sabe, mas Deus está vigiando você, e Ele está vendo se você é fiel no pouco.
Deus está de olho em você lá no seu trabalho, dentro da sua casa. Ele está de olho em você. E talvez você pense assim, poxa, ninguém me vê nessa igreja. Ninguém me vê lá no grupo de obreiro, ninguém me vê nos conselheiros, o pastor não me vê, fulano não me vê. Tenha certeza, irmão, o Espírito Santo vem e sopra no meu ouvido, aquele ali do bastidor é que eu quero. Porque Deus está escolhendo nesses dias homens e mulheres disponíveis e não talentosos. Por quê? Porque Ele escolhe e Ele capacita. Atrás dos bastidores, Deus levanta homens anônimos para enfrentar tempos de lutas. Ah, irmão, a gente vê muito isso nessas tragédias que vivemos há pouco tempo. Brumadinho, agora no Rio Grande do Sul, aquela enchente, a própria Covid. Quantos anônimos, no momento de dificuldade, eles diziam como o Tolá, peraí, cara, quem é o líder aqui? Não tem líder, cadê o político? Não está aqui, cadê o fulano de tal? Não está aqui, o pessoal da Defesa Civil não está aqui, não conseguiram chegar, e a pessoa se levanta no meio daquele lamaçal, irmão, para cuidar de vidas, para fazer o bem para outras pessoas, que ela nem conhece, até para salvar bicho, as pessoas colocavam a sua vida em risco, sabe por quê, irmão? Naquele momento, fora das luzes do palco, nos bastidores, Deus estava capacitando pessoas para enfrentar as lutas. A gente sempre acha que quem vai vencer a batalha é Saul, mas Saul não venceu a batalha, quem venceu foi Davi. Saul era o preparado, Saul estava armado, Saul tinha técnicas de guerra, Saul tinha os seus soldados, mas Saul não estava disponível porque se acovardou. Talentoso, escolhido de Deus, ungido por Samuel, homem forte, do ombro para cima, ninguém era tão bonito e astuto como ele, mas na hora da briga com Golias, quem se disponibilizou foi Davi. Na hora da dificuldade, quem está disponível, Deus capacita para fazer coisas impossíveis. Pastor, está acontecendo um problema no meu prédio, lá no meu trabalho, na minha escola, e não tem uma liderança, e eu sei que eu não sou capaz. Ok, então se você tem certeza que você não é capaz, você só precisa ter uma coisa, disponibilidade, porque Deus capacita aqueles que Ele levanta. Agora você precisa correr em direção à utilidade. Não dá para você ficar sentado no seu canto, você tem que ser útil no momento da dificuldade. Davi, ele só era um pastor de ovelhas, mas na hora que o urso ou o leão vem para abocanhar as ovelhas de seu pai, ele não fica jogando pedra de longe. O texto vai dizer que ele agarrou pela barba o leão. Então ele poderia ter ficado de longe e assim, sai. Mas naquele momento de dificuldade, mesmo ele sabendo que era muito mais fraco do que um leão, ele se levanta do seu lugar em direção à utilidade, e quando ele caminha em direção à generosidade de salvar alguma coisa, Deus o capacita. Por isso é que lá no campo vai acontecer a mesma coisa. Ele chega e diz, quem é esse homem, esse incircunciso que está gritando contra o exército do Deus vivo? E alguém fala, esse é Golias, ele tem uma lança desse tamanho, ele tem um escudo desse tamanho, ele tem uma couraça assim assado, ele é o campeão dos filisteus, ele é gigante, tem quase 3 metros de altura, só o escudeiro dele é maior do que você, Davi. Então Davi pensa, eu não sou capaz, porque eu sou pastor de ovelha, mas eu, através do poder de Deus, já destruí um urso e um leão. Então mesmo Deus que me capacitou lá atrás, longe dos holofotes, é o Deus que vai me levantar agora. Ele vai para cima do gigante. Não é o gigante que corre em direção a Davi, é Davi que corre em direção ao gigante, e ele apedreja o gigante, mata o gigante com a própria espada, e ali o nome de Jeová é exaltado. Então escuta, meu amado, escuta isso. Pastor, eu acho que eu não dou conta. Eu também não. No mundo secular, natural, econômico, na sociedade em geral, é assim que funciona. Os mais capacitados são os primeiros a serem escolhidos. Os mais capacitados ocupam postos maiores, e está tudo certo isso lá fora. Mas aqui dentro,
todos somos dependentes da graça de Deus. Porque é Deus que opera através de nós. Não somos nós que operacionalizamos Deus. Nós somos a ferramenta. Deus é o agricultor. É Deus quem age, é Deus quem faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então a capacitação, ela vem na caminhada. Eu não me preparei para pastorear. Por isso eu resisti muito tempo. Não queria. Se você me chamasse para dar uma aula, eu dava de qualquer matéria. Mas a primeira vez que me chamaram para pregar, eu fiquei com dor de barriga uma semana. Eu não estava preparado para aquilo. Eu nunca tinha feito um treinamento de homilética. Nunca. Eu nunca tinha feito um casamento, nunca tinha feito um velório. E quando nós começamos um trabalho, irmão, não tinha um pastor para eu poder ir lá e falar assim, cara, como é que faz isso? A internet ainda era muito rasa. E eu falava, Deus, tem um casamento para eu fazer. E é interessante que eu já tinha ido muito casamento, mas quando alguém fala assim, agora é você que vai fazer o casamento, você esquece de tudo. Parece que você nunca foi um casamento na vida. Eu falei, eu tenho que fazer um casamento. E ainda era de um militar ainda. Eu falei, meu Deus, vai dar ruim. Mas eu só falava, Deus, o Senhor me chamou, então vai na frente, porque sem o Senhor nada posso fazer. E assim tem sido a minha caminhada, irmão. Eu só me disponibilizo e digo, Senhor, se o Senhor não for à frente, não me faça subir desse lugar. Mas se o Senhor for à minha frente, passa a tua glória sobre mim, porque eu vou chegar lá no lugar onde o Senhor determinou. E assim vai acontecendo. Quantos aqui já trabalharam ou fizeram SCPC lá em Carapebus? Já? Levanta a mão bem alta assim para que outros possam ver. Legal. Então, se vocês fizeram nos últimos anos, vocês me viram lá pregando. Não é isso? Mas há 26 anos, 27 anos atrás, eu estava carregando cadeira. Eu estava limpando o lugar onde acontecia o evento. Depois eu ajudava a fazer as compras. Depois eu ia lá ajudar a fazer a comida. Depois eu ia lá servir, né, naqueles momentos de ajuntamento ali. Comecei lá atrás. Cada vez que eu ia subindo e a coisa ia acontecendo naturalmente. Não tem uma preparação, você só vai. Então você olha assim e fala assim, poxa, olha o pastor Noé ali agora, né, pregando nessa igreja, crescendo e tal. Irmão, você não estava lá atrás comigo, quando eu estava atrás da ribalta, ajudando outros líderes a crescerem. Então, em nome de Jesus, não fica querendo título, não. Você não precisa de título para agir, não. Onde você está, no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, lá você é um homem de Deus, lá você é uma mulher de Deus, lá você é um intercessor, lá você é um profeta, lá você é um mestre, lá você é um pastor. É lá que você vai mostrar que você está disponível para Deus. Tolá foi um instrumento de Deus para restaurar a justiça e curar aquele povo. Atrás dos bastidores, Deus aguarda os desconhecidos se levantarem. Deus está aguardando você se levantar e caminhar não em direção a um título, mas caminhar em direção à utilidade, caminhar em direção ao serviço. Não porque alguém mandou, não porque alguém vai ver, mas é porque apareceu a oportunidade, você como servo de Deus, você vai servir ao seu irmão. Está aí ainda não? Atrás dos bastidores, Deus prefere pessoas que não fazem barulho, que trabalham no silêncio atrás do palco. Quem trabalha nos bastidores não pode fazer barulho, irmão. Quem já atuou atrás de uma coxia, de um teatro, você tem que ficar comunicando lá sem falar alto, porque na frente está acontecendo o espetáculo. Então o pessoal que trabalha atrás não é pessoal de barulho. Aliás, tem uma coisa que não tem atrás da coxia, é luz. É lugar de penumbra. Ninguém precisa ser visto, cada um só faz o seu trabalho. Ninguém precisa aparecer, cada um só tem que cumprir a sua missão, para que quem está lá na frente possa abençoar aqueles que estão lá, olha, assistindo, recebendo, sendo abençoado. É um ciclo, irmão. Tem uma galera aqui empurrando, tem um no meio, mas
tudo é para que aqueles que estão sentados recebam a palavra, recebam o espetáculo, participem do processo. Então, assim como acontece no teatro, acontece no reino de Deus também. Tem uma massa gigantesca empurrando, tem um ou dois na frente, mas Deus quer alcançar a multidão que está do outro lado. Não há relatos de batalhas na vida de Tolá. Diferente de Gideão, diferente de Davi, que até musiquinha tinha. Fizeram um jingle. Um jingle para Davi, de tanto que ele foi ovacionado pela mulherada lá no reino. Mas para Tolá não teve nada. Ninguém chamou ele para ser líder, igual chamaram o Gideão. Chamaram o Jefté. Ninguém chamou ele. Ninguém colocou ele como cabeça, ele simplesmente se levantou e foi. E no momento em que ele foi útil a Deus. Mas aí depois, quando ele volta, não tem uma comissão de recepção, não tem uma festa. Ele simplesmente continua trabalhando nos bastidores. Ele continua sendo um homem útil no silêncio dos bastidores. Deus está buscando homens assim nesses dias. Deus escolhe pessoas que são constantes no seu trabalhar. Porque toda obra no Senhor, para quem é constante, nunca é em vão. Muita gente vai lá e ganha uma vitória, aparece nas mídias, consegue um monte de seguidor, depois some. Ou aparece com um escândalo. Tem muita gente que surge num momento na igreja e fala assim, vamos fazer! Aí taca fogo no arraial. Daí a pouco, cadê a pessoa? Foi embora. Se desviou, esfriou. Preferiu curtir a vida. Como é difícil você trabalhar com pessoas que oscilam. Deus quer você constante, irmãos. Um dia após o outro. Não precisa dar um tiro. Você precisa crescer rapidamente. Hoje você olha essa igreja grande, mas são 23 anos que nós vamos fazer agora em agosto. Ininterruptamente nesse púlpito dessa igreja, pregando quinta-feira e domingo. Toda quinta-feira e todo domingo, quase que religiosamente. 23 anos. Apacentando, entregando tudo que a gente tem. Cada um que vai chegando, vai entregando também. Então tem muita gente envolvida no crescimento dessa igreja. Não é alguém que apareceu pregando uma palavra e viralizou na internet, não, irmão. Tem muito sangue de outros homens aqui que passaram por aqui e nos ajudaram. E hoje estão abençoando outras igrejas, louvado seja Deus. Foram, coincidentemente, né? Foram 23 anos que ele julgou Israel. Exatamente 23 anos de paz. Deve ter tido uns problemas? Deve ter tido. Mas o texto vai dizer que durante 23 anos ninguém quis destituir ele. Ninguém quis derrubar ele como fizeram com Moisés, como fizeram com Paulo. Não. Significa que o trabalho dele foi constante. Constante. Cresça no seu trabalho. Cresça culturalmente, ainda que seja 1% por mês. É melhor do que você crescer 20% num ano e passar os outros 10 anos só descendo. O que adianta, irmão, você ter uma árvore que você planta ela e no primeiro ano ela sobe 1 metro, depois ela passa 10 anos para subir mais 1 centímetro. Seria muito melhor se ela subisse 1 centímetro por ano, talvez estivesse maior. Então Deus não está procurando gente que faz barulho. Deus não está procurando gente que tem picos de espiritualidade. Num dia está soltando fogo pelas ventas espiritual e no outro dia está lá caído no chão, ora por mim. Deus diz para a gente ser constante e inabalável na obra do Senhor. Ser constante é um dia de cada vez, todo dia,
de glória em glória, de glória em glória, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tem gente que começou a aprender, começou a conhecer, já tem 10 anos que não conhece mais nada de Bíblia, não lê mais nada, não ora mais, não jejua mais, não medita mais, parou no tempo, é aquela árvorezinha que ficou ali, ó, com 1 metro de altura, esperando que o fruto nasça, e o fruto não vem, porque o fruto vem na vida daquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto à ribeira, cujas folhas não caem e o fruto vem na estação certa. Você ainda está aí? Diga amém. 23 anos. Aí você fala assim, poxa pastor, mas não teve nenhuma batalha nesses 23 anos? Eu acredito que grande batalha não, mas deve ter tido alguns probleminhas ali, né? Sempre tem, né, irmão? Você vai perguntar para mim assim, pastor, você teve grandes batalhas aqui nesses 23 anos? Eu vou falar, não. As maiores batalhas eu travei comigo mesmo. Mas grandes problemas que a gente teve que enfrentar? Não. Não, sim. Um distúrbio, uma rebelião, um escândalo. Não. 23 anos. Fazendo um dia de cada vez, porque às vezes melhor do que vencer batalhas é você evitar batalhas. Melhor do que você ser vitorioso no campo de guerra é você evitar a guerra. Deus não está convocando nesses dias homens para a batalha. Deus está convocando homens pacificadores. Porque o ministério para nós no Novo Testamento é o ministério da reconciliação. A guerra já foi ganha no Calvário, meu amado. A batalha já foi travada, o diabo perdeu, o Senhor tirou até as chaves da morte e do inferno e reina sobre lá. Deus não está precisando de rei mais hoje não, irmão. Deus só está precisando de discípulos para proclamarem um ano aceitável do Senhor. Você está comigo? Diga amém. Então diga, Deus, nos bastidores, escolhe os constantes. Você é constante no Senhor? Ou você é crente Raimundo? Um dia na igreja e outro com o pé no mundo. Você é como aquele povo do tempo de Josué, que manquejava na sua vida espiritual. Um dia dizia que o Senhor era Jeová, no outro dia estava dizendo que Baal era Deus. E ali houve aquela disputa no Carmelo. Porque Josué não aguentava mais, ele subiu numa caixinha e disse, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente gosta dessa frase e não lembra do contexto dela. É porque o povo estava manquejando. Um dia estava na igreja, outro dia estava no mundo. Não, irmão. Deus está procurando pessoas que aproveitem cada dia, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Fazendo pequenas coisas, mas que lá na frente vão se tornar grandes coisas para o Senhor. A Bíblia diz, não despreze os dias de pequenos começos. Dias de pequenos começos podem se tornar grandes vitórias lá na frente. Mas tem que ter o pequeno começo, tem que ter o primeiro dia, a primeira oração, primeiro momento. Nós temos grupos familiares nessa igreja desde o primeiro culto. Aliás, essa igreja surgiu de um grupo familiar, lá na minha varanda. E desde então a gente deixa opcional para que pessoas possam abrir seus grupos familiares, e a gente tem o cuidado. A Simone escreve todo final de semana, ela pega o meu esboço e transforma num jornalzinho, sabe, todo literário, para que seja lido nos grupos familiares, da mensagem que foi pregada no domingo. Todo domingo está lá o jornalzinho sendo entregue aos grupos familiares. E um monte de gente precisando ser alcançado, um monte de gente que está num grupo só, porque tem um líder só, e aquele pessoal quer ficar ali,
E um monte de gente dentro da igreja com tantos talentos e poderia estar ali liderando um grupo familiar, abençoando vidas, pregando para alguém que está lá no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, mas está esperando a hora da formatura, está esperando a hora de ser diácono, presbítero, obreiro, semideus, papa, apostoliza, sei lá o quê. Não, irmão. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus vai te colocar. Faça o que você tem que fazer bem feito aí, no anonimato, sem que ninguém veja. Porque ainda que ninguém veja, estou lá, Deus está olhando para esse homem e vai registrar seu nome na história também. Está comigo ainda? Diga amém. Amém. E eu vou encerrar aqui no 7º ponto. Deus valoriza mais o seu caráter do que os seus talentos. Às vezes a gente valoriza mais os dons, os talentos, do que o caráter. Só que os dons, segundo a Bíblia, são doações imerecidas de Deus aos homens para que cumpram um propósito. É isso? Não é isso? Se é doação imerecida, significa que a pessoa que tem um dom bíblico não fez absolutamente nada para recebê-lo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Então, porque se você tem participação no mérito de um dom que você tem, já deixou de ser dom. Passou a ser meritório. Não. Dom é algo que Deus, através do Espírito, distribui aos membros da igreja para a edificação do corpo como um todo. Amém? E Paulo diz que nem todos têm todos os dons, mas certamente todo crente tem pelo menos 1, 2 ou 3 dons, vai. Então, se você tem um dom e esse dom é um dom de ribalta e não de bastidor, é possível que você pense que tem um mérito nisso. Afinal de contas, você fez isso. Não, não fez não. Dom é dado por Deus e ninguém mereceu o dom. Ele simplesmente doou isso para mim e para você. Agora, fruto do Espírito carece de renúncia, de meditação, de jejum, de leitura, de autocontrole, de controle da língua, de controle dos seus impulsos dentro da sua casa, sim ou não? De bondade, de misericórdia, de amor, de perdão, sim ou não? Então diga, dom é de graça, caráter tem esforço. Então o que é que Deus está valorizando em mim e em você? O que Ele deu ou o que a gente conquistou por renúncia? Como é que Ele vai valorizar aquilo que Ele me deu? Como? Ele já te deu, irmão. Ele está olhando para mim e para você para ver se eu estou produzindo fruto. Porque a árvore é conhecida não pelos dons e pelos talentos, mas pelo fruto que ela produz. Você está comigo? Você está comigo, irmão? Então, meu irmão, em nome de Jesus, usa o dom que Deus te deu. Frutifica onde você está. Mas, sobretudo, cuida do seu caráter. Cuida da sua língua. A Bíblia diz que ela é como uma cobra, peçonhenta. A Bíblia diz que ela é como uma guimba de cigarro, vou aqui parafrasear, no meio de uma mata seca. Ela cai ali, aquela bituca de cigarro, e ateia fogo no bosque inteiro. A Bíblia diz que aquele que não domina a sua língua é como uma cidade sem muros. É facilmente conquistada. Domina a sua língua. Ah, pastor, eu falo palavrão. Não estou falando de palavrão não. Palavrão é o menor dos problemas. O problema é a futrica. Porque tem muita coisa que Deus não gosta, mas tem uma que Ele abomina. Sabe qual é? Quando um irmão põe o outro na fogueira. É irmão contra irmão. É a falácia, é a fofoca. E como a gente crente gosta de uma fofoca, né? Fala a verdade, irmão. Irmão, ora por fulano de tal, porque é o quê?
Ele caiu? Com quem? Quantas vezes? Fala a verdade, irmão. Ô língua miserável que a gente tem. Então controla. Controla o seu impulso no trânsito. Controle o seu impulso quando alguém passa na sua frente lá. Você chegou faminto na pizzaria e chegou um casal bem depois que você, e esse casal recebe a pizza antes de você. E você fica semi-endemoniado, metade de você fica possuída e a outra metade lutando para não ficar o todo. Domina seu impulso na hora de comprar. Apareceu no Shopee, queima que é laço. Irmão, cuida do seu corpo, que ele é templo do Espírito Santo. Essas coisas aí Deus não vai te dar, você vai ter que conquistar. E são essas coisas, irmãos, que Deus está esperando de mim e de você. Você vai se lembrar que Gideão era o menor da tribo dele, que era a menor das tribos. Mas todo mundo estava com medo dos amalequitas, escondido nos penhascos, lá nos espinheiros, nos pedregais. Mas Gideão estava malhando o trigo lá no lagar escondido, para poder tentar alimentar a família dele. Ele estava fazendo algo que não era espiritual, era algo prático, ele estava cuidando de gente. E de todos os heróis e todos os reis que tinham no seu tempo, Deus vai lá, escolhe ele, manda um anjo falar com ele diretamente. Foi escolhido por quê? Porque era um menino simples, mas estava disponível. Esteja disponível para Deus nesses dias, irmãos. Vai aparecer alguém no seu trabalho lá precisando de uma palavra. Vai aparecer alguém lá na sua escola precisando de ouvir que Jesus Cristo salva. E você vai se calar ou vai falar assim, eu vou falar com o pastor. Até o pastor chegar lá já for embora. Deus quer usar você, Gideão. Deus quer usar você, Sangá. Deus quer usar você, Tolá. Talvez o seu chamado não seja ficar famoso não, irmão. E se você tem a métrica do céu, não vai fazer diferença nenhuma, porque se tinha uma coisa que Jesus não queria ser, era famoso. Principalmente por causa dos milagres que ele fazia. Em muitos momentos ele disse para os que receberam a cura, fica na sua, fala para ninguém não. Vai lá no sacerdote, que era obrigatório, pegar um título de alforria, porque ele era um leproso, ele era um cego, ele era um pecador, e só o sacerdote podia liberar a carteirinha daquele homem se tornar novamente alguém que podia rodar na sociedade. Mas Jesus não falava assim, vou fazer um culto lá na praça, aparece lá, que eu vou botar você para dar o testemunho. Aí você chega lá e fala assim, eu era mendigo, agora eu tenho 3 carros. Fama é uma coisa que Jesus não queria, irmão. Jesus só queria completar a missão dele. E graças a Deus ele completou. Deus quer registrar seu nome, sua origem, sua contribuição na história da igreja. Mas não necessariamente quer botar o seu nome na capa da revista do céu. Vai saber por que só Pedro registrou alguma coisa? Só João, até porque recebeu lá, depois no final de sua vida, por revelação na ilha de Patmos. Por que Lucas, que era um médico e que talvez tenha acompanhado a caravana, mas que não era discípulo, escreveu um evangelho tão detalhista, tão importante para nós? A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe dos planos de Deus, mas eu tenho certeza de que todos esses estavam disponíveis para Deus. A sua disponibilidade é o seu maior tesouro para fazer a obra de Deus. Nos bastidores da igreja, nenhuma obra é pequena e nenhuma será esquecida. Eu vou repetir. Em toda obra que a igreja tem, quer seja na internet, na sociedade, na comunidade, dentro, todos que trabalham, nenhum é considerado pequeno ou grande. E nenhum vai ser esquecido por Deus.
porque tudo que fazemos aqui está sendo registrado no livro da vida. Você crê nisso? Diga amém. Então posso te dar um conselho? Continue servindo, mesmo que ninguém veja, porque Deus está vendo, está registrando, e a recompensa vai chegar na hora certa. Continua fazendo o seu trabalho cabalmente, continua dando testemunho, como Paulo falou com Timóteo: seja você, Timóteo, um exemplo. Você é jovem, eles não vão acreditar em você, mas seja você o exemplo. Faça o seu trabalho, não se preocupe com ribalta, não se preocupe com holofote. Eu quero usar você, meu filho. E ele foi um homem usado por Deus, e mesmo não tendo sido discípulo, tendo sido discipulado por alguém que também, entre aspas, não foi um discípulo direto, que foi Paulo, Timóteo também escreve as suas cartas. Ele recebe de Paulo esse nome, como se Paulo quisesse dar a ele o nome da carta, porque ele era importante para a caminhada de Paulo. E Paulo então escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola, que a gente chama de Timóteo. Paulo quis honrar esse homem, viveu nos bastidores. João Marcos viveu nos bastidores, Barnabé viveu nos bastidores, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas foram homens extraordinários na vida da igreja. Então, em nome de Jesus, que você entenda que os bastidores também é lugar da glória de Deus ser derramada e o nome de Jesus ser exaltado. Não se preocupe em alcançar um posto. O melhor posto você já tem: servo do Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe em chegar mais próximo de Deus do que você já está, em termos espirituais, porque você para Deus já é um filho amado. Só seja disponível onde quer que você esteja, e o nome do Senhor será exaltado na sua vida. E como Tolá, nos bastidores, vamos fazer a obra do Senhor até que Ele venha nos buscar. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Fica de pé aí, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos pedir que Ele fale ao nosso coração. Vamos pedir que Ele tire de nós essa volúpia, esse afã de achar que não somos importantes porque não estamos aparecendo. Eu não sei se você já reparou, mas quando acaba um filme, fica um tempão passando um monte de nome rapidinho, não é? Você nem dá para ler o nome. Aí você fala: poxa, que filme bom, eu lembro do Tom Cruise, eu lembro da fulana de tal, eu lembro daquela. Mas aqueles nomes que passaram correndo ali, foram eles que fizeram aquele filme, não foi o ator principal. O ator principal apenas encenou um papel que foi escrito por alguém. Então, quem sabe Deus está te levantando para escrever cartas. Quem sabe Deus está te chamando para escrever livros. Quem sabe Deus está te chamando para ser um discipulador de novos na fé. Uma única pessoa que você trouxe para Jesus e ela é um novo na fé. E você fala: ó, com esse aqui, deixa que eu vou discipular ele, eu vou estar próximo dele, eu vou pregar o evangelho para ele, eu vou estar com ele, eu vou consolidar esse homem. Quem sabe Deus te chamou para ser um levita num grupo familiar, e você vai louvar lá com seu teclado, seu violão, seu atabaque, toda semana, e pessoas vão estar ali louvando ao Senhor, porque você vai estar dirigindo aquele momento de louvor. Quem sabe você não é aquele que vai estar ali, sabe, abençoando outras vidas, liderando um grupo familiar, ou cedendo uma varanda da sua casa para que outro venha e seja uma bênção na sua vida. Irmão, nada mais interessante para o crente do que ele ver outros que não são crentes chegando no grupo, e você vendo o evangelho atraindo pessoas através da sua vida. Eu já falei aqui e repito, a melhor parte do culto para mim é quando eu termino a mensagem e faço o apelo. Porque naquele momento ali, irmãos, a igreja, todo o trabalho, a intercessão, tudo que fizemos, a maneira que recepcionamos, o abraço que demos, as orações que fizemos, os louvores que entoamos, tudo
vai convergir naquele momento. Quando a pessoa se levanta assim e diz: eu quero Jesus. Ali a glória se manifesta, porque a própria Bíblia diz que naquele momento tem festa nos céus, irmãos. E você pode ter uma festa dessa toda semana lá no seu grupo familiar. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de ver se convertendo num grupo familiar. Eu participei de um grupo familiar durante 2 anos, ininterruptamente. 2 anos indo na casa de uma senhorinha e participando, e lá eu vi Deus agir, lá eu vi milagres, lá eu vi cura, lá eu vi gente se convertendo, lá eu vi gente voltando para Jesus. Toda semana eu estava lá naquele culto com meu violãozinho. Às vezes ela me dava a oportunidade de orar, às vezes ela me dava a oportunidade de dirigir ali aquele momento de leitura, mas eu estava sempre lá, disponível, com a minha mão levantada, dizendo: Rinene, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E você pode estar disponível para Deus num monte de lugar. Não fique esperando as luzes se acenderem, irmão. É atrás dos bastidores que a massa, que o exército de Jesus está trabalhando para que o reino seja acrescido. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Então tá. Ora por nós aí, Urias. Som. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus poderoso, um Deus fiel, que fala conosco, Pai, quando precisamos ouvir aquilo, Senhor, que não queremos, mas aquilo que foi direcionado por Ti, ó Pai, para que encontre em nós guarida, para que encontre em nós, Senhor, um coração contrito, um coração pronto para ouvir, Senhor, pronto para obedecer, ó Deus, que possamos entender, Senhor, o nosso chamado, o nosso propósito, aquilo que o Senhor propôs para que pudéssemos fazer, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor. Ó Senhor, nós queremos Te louvar, Te bendizer, porque tudo que fazemos, tudo que ouvimos, tudo que celebramos, Senhor, é por causa do Teu nome, Senhor, é por causa do Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. E mais do que um reconhecimento, Senhor, nós queremos ver a Tua glória sendo manifestada, o Teu poder sendo visto, Senhor, pelos homens, pessoas, homens, mulheres sendo curados, sarados e transformados pelo Teu poder, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Tua presença, Tua presença, Tua
te adoramos, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, Pai. E eu quero aqui, na autoridade do nome de Jesus, proferir essa sentença no meio da tua igreja, Pai, que todos são preciosos para o Senhor. Não importa qual seja o serviço, qual o ministério, não importa o grau de visibilidade, não importa se somos reconhecidos ou não pelos homens, o que importa é que o Senhor nos vê, importa que o Senhor nos deu dons e talentos, importa que o Senhor está conosco, o Senhor nos capacita, então não temeremos as batalhas que estão no porvir, Pai. Oh Deus, muito obrigado porque no teu reino às vezes o menor é o maior, o que mais serve é o que mais terá lugar lá em cima. Que como João Batista, nascido do ventre de mulher, não há ninguém maior, e foi um homem que teve um ministério tão pequeno, pregava no deserto, usava roupas estranhas, tinha uma alimentação estranha, morreu sem a cabeça, Deus, e o Senhor Jesus diz que maior, nascido de mulher, não há alguém como João Batista, porque ele foi disponível para o Senhor, porque ele cumpriu o seu chamado, porque ele fez o que tinha que ser feito. E quando o Senhor Jesus toma o seu ministério, aquelas ovelhas vão para o ministério de Jesus, e João Batista vai ficando sozinho, e mesmo lá no cárcere, ele pergunta como está o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus continuava dando frutos e glorificando o nome de Deus, e ali ele entregou a sua vida, Pai. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus, que façamos o trabalho de João Batista, que sejamos a igreja que prega nos desertos dessa vida, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Deus levanta líderes incapazes, mas capacitados pela sua disponibilidade. Que o teu nome, Pai, continue sendo exaltado, e que o Senhor nessa noite tire o fardo das patentes do coração dos seus filhos e filhas, porque no Senhor todos são filhos amados. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer para quem está do teu lado aí: você é precioso. Do jeito que você falou, ele não acreditou. Você pode dizer para 2 ou 3 com um pouco mais de vigor: olha, você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Deus conta com você, Deus quer usar você nos bastidores, Deus quer usar você. Aleluia! Agora fala para ele ou para ela assim: mas se ele te chamar para frente, hashtag só vai. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Aleluia! Glória a Deus! Nós já vamos encerrar, irmãos. Vou pedir os irmãos da intercessão que já se posicionem aqui na frente. Aqueles que desejarem ao final do culto uma oração, quiserem compartilhar alguma coisa aqui com esses irmãos, eles vão estar aqui para orar pela igreja. Amém? Só quando terminar é só você se dirigir aqui na frente, para que tá aí o negocinho, já tá aí, né? Abra sua mão assim: que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam com a igreja vencedora do Senhor, quer seja na ribalta, quer seja nos bastidores. Seja um servo constante e fiel do Senhor. Tem obra do Senhor para ser feito lá na sua casa, no seu trabalho, e Deus conta com você. Oramos em nome de Jesus, amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí, você que está conosco pelas redes, que Deus te abençoe, que Deus te use aí onde você está.
Não fique com vergonha, seja corajoso. Se Deus chamou, vai! Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos